a descoberta do lugar pela geografia, com certeza, é razoavelmente recente. Assim, e nesse caso, diversamente do que acontece com outros conceitos, o conceito de paisagem, por exemplo, né, é um conceito com certeza cunhado pela geografia enquanto conceito científico, né, o que existia, né, o conceito de paisagem, né, ou se a gente quiser trabalhar fenomenologicamente a essência paisagem, ela é antiga, mas ela estava num contexto em que as ciências eram muito diferentes de como a ciência se conforma hoje. Né? Então, no momento, lá no final do século XIX, que as ciências resolvem se conformar, tem uma disputa entre dois projetos de ciência, isso é uma coisa que não está colocada, muito bem colocada, né? Não está muito claro, mas para mim é muito claro, entre o projeto romântico de fazer ciência, né? E o do romantismo, né? E o projeto positivista de se fazer ciência, né? O projeto positivista ganha, né? Se torna hegemônico, é hegemônico até hoje, né? E nesse momento a geografia é obrigada a escolher um objeto de estudo, e nesse primeiro momento a geografia escolhe paisagem. Depois isso é abandonado em detrimento de outros conceitos, né? Às vezes é retomado, no momento a gente discute de novo, né? Não é o caso do lugar, né? O lugar, ele na geografia, ele era usado aqui em termos muito simples e diretos, né? Era um elemento cartográfico. Estava lá, você tinha um mapa, você tinha uma determinada localização, né? Uma locação. Essa locação era o lugar. Ponto. Então estava decidido. Então, não tinha muito que se discutir sobre isso, né? Ele era, na verdade, o que a geografia quantitativa teorética, né, resolveu renomear como nó. E acontece que, dentro desse contexto, já no início do século XX, né, tem determinados geógrafos discutindo essa questão segundo um viés que não é o viés da geografia, de uma geografia que seria positivista, entre aspas. Né? O Sauer é um deles. Então ele eu acho que ele é um personagem importante nessa história, porque essa discussão do lugar é uma discussão eminentemente que acontece na geografia norte-americana. Ela só vai acontecer em outras geografias 40, 50 anos depois de acontecer, de começar a ser discutida lá na geografia norte-americana. E o Sauer, com certeza, é uma das primeiras pessoas que discute isso. Né? Com base aonde? Com base na antropologia. Então, simplificando, quer dizer, a gente conhece o Sauer, né? Pela discussão muito mais da morfologia da paisagem, até porque é um texto que está traduzido para o português, todo mundo tem acesso, né? Mas é um texto muito antigo. E nesse texto, né, em que ele discute a paisagem como objeto da geografia, ele discute outras coisas. Primeiro, ele vai falar que a geografia está além da ciência. Né? E de que ciência ele está falando? Né? Da ciência que vigorava na época, né? Que era uma ciência, em princípio... Quando a gente fala positivista também, já estou falando positivista, eu faço as pinhas com os dedos, porque na verdade é neopositivista. O positivismo kantiano, ele deixou uma herança muito pequena para a construção da ciência. Então, quando a gente fala positivismo, atribui ao Kant um monte de coisas que ele absolutamente não é responsável. Né? É o neopositivismo, né? Da escola de Viena, do Círculo de Viena, lá da década de 1920, né? Que pensa em transformar todas as coisas em linguagem matemática e consegue. Né? Hoje a gente vive no mundo neopositivista porque isso aqui usa linguagem de protocolos, né? Que é uma criação desse grupo neopositivista. Então, nós estamos imbricados no neopositivismo até a última raiz do nosso cabelo, não tem como. Né? E o Sauer, ele tem uma proposta diferente. Né? E ele vai falar que o que gera a paisagem são os fatos do lugar. Que fatos são esses? Né? A gente pode, de uma forma anacrônica, dizer que os fatos do lugar é a vivência cotidiana das pessoas. Né? Que interferem, usando todo o aparato que o Sauer usa, que eu estou falando aqui, né? Que interfere num determinado habitat, né? Usando seus recursos, né? Transformando essa paisagem
Mas na base dessa transformação, na base desse hábito, estão os lugares. Então o Sauer já fala isso. Só que isso passou em branco, isso é uma frase que está lá na Morfologia da Paisagem, é uma frase, que é o fundamento do que ele está pensando, mas que ele mesmo não desenvolve, porque ele está muito mais preocupado com a questão da paisagem do que com a questão do lugar. Então ele estabelece, né, que o que fundamenta a paisagem são os fatos do lugar, para ele isso está estabelecido e ele simplesmente não desenvolve mais isso, ele vai se preocupar com outras coisas. Né? Mas se a gente fizer uma leitura cuidadosa dos trabalhos empíricos de Sauer, ele trabalhou muito no México, ele tem um trabalho fantástico, está traduzido em uma parte na Suma Etnológica Brasileira sobre geografia das plantas, que é um projeto assim, que ele acompanha, né, determinadas espécies de plantas domésticas, como elas são domesticadas, para onde elas vão e como elas modificam a cultura das pessoas. E se a gente parar para pensar, né, a gente hoje fica preocupado com o impacto ambiental que a cidade tem, né, mas a agricultura tem um impacto ambiental muito maior e muito mais definitivo sobre os ambientes do que a cidade, porque é muito menos limitado em termos de espaço físico. Né? E só para dar um exemplo, né, o que era a Europa antes do descobrimento da América, onde não existia a batata, porque a batata é andina? O que era a Europa? O que comiam? Alguém sabe o que se comia na Europa antes de se comer batata? Né? Porque se a gente pensar qual é a comida típica da Inglaterra, fish and chips, né? E da alemã, qualquer coisa com batata, né? Né? É isso? Na espanhola, né? Uma paella leva batata. Português, bacalhau com batata, né? Mas não existia batata antes de se descobrir a América. Aliás, a batata demorou um pouquinho a chegar lá, né? Então, o que era aquilo? Né? Como é que era essa paisagem? Né? Como é que eram esses lugares sem a batata? Né? Então, bem, Sauer está lá, né, para ser lido, e na base da discussão dele, com certeza, está essa discussão do lugar. A gente dá um corte, porque a geografia cultural norte-americana tem uma gama de trabalhos enorme, né? É a corrente de pensamento geográfico mais produtiva dos Estados Unidos da década de 1920 até a década de 1970, depois dá uma caída e retorna com nova geografia cultural, como geografia humanista, como outras coisas, outros formatos, né? Mas ela tem uma produção muito grande, mas essa discussão ela não acontece. Eles estão discutindo, a ideia era ir a campo investigar, né? E a discussão teórico-conceitual ela é muito subsidiária. E aí nós temos o Wright, né, que vem de uma outra vertente. Depois, quando estiver faltando assim, 5 minutos, você me avisa, que o resto fica para quando a gente... Né? Vem o Wright, né? Uma outra vertente, porque ele é um geógrafo que trabalha com geografia histórica, é um especialista em mapas medievais, e ele propõe a tal da geosofia. Né? O que é isso? O que ele diz? Bem, todo mundo é geógrafo. Né? Que é uma coisa que para quem está num grupo de geografia humanista parece muito óbvio, né? Mas para o resto das pessoas não é nada óbvio. Né? Então parece que... E aí, o que ele diz? Tem dois núcleos da geografia. Um núcleo que é o núcleo, ele não fala assim, mas a gente pode chamar o núcleo duro, né? Que é o núcleo dos geógrafos que pensam a geografia, né? E todo mundo que precisa da geografia simplesmente para sobreviver. Né? Ninguém vive, né, sem geografia. Né? Todos nós somos geógrafos. Nós passamos o nosso dia geografando, né? Se é que existe essa palavra. Né? Passamos o nosso dia geografando. Vamos lá, nós precisamos localizar. Né? Essa localização não é simplesmente essa localização de coordenadas, né? É muito mais do que isso, é muito mais sofisticada, né? Porque passa por a gente saber quem são nossos amigos, quem são nossos inimigos, aonde nós estamos, como nós podemos tirar proveito daquilo, e uma série de coisas. Né? E o Wright propõe essa geosofia, que é exatamente estudar não só os conceitos do núcleo duro, mas de todos enquanto geógrafo. E bem, e aí ele fala que a Terra incógnita está em nossas cabeças. Bem, nós estamos com uma Terra incógnita, que não está mais lá, dada no espaço, está nas nossas cabeças. Né? E está propondo uma ciência nova, porque na verdade não está mais falando de geografia, né? Ele está falando de geosofia. Né? Precisamos de bases para essa discussão. Né?
Então, dentre, né, os conceitos que o Wright propõe trabalhar, ainda de uma forma muito incipiente, vamos dizer assim, o lugar está lá com toda certeza. Né? E essa questão da percepção também. Né? Lembrando que esse texto é da década de 1950, aonde essa questão da percepção ainda era uma questão que não estava na pauta das pessoas, né? Nem na psicologia. A psicologia ainda não estava discutindo isso. A psicologia tinha estabelecido o que era percepção no início do século XX e não discutia mais o que era percepção. Né? Aí na década de 60, essa discussão ela volta à baila porque o conceito que todo mundo trabalhava ele é colocado em xeque. Por quem? Pelo pessoal da escola de Gestalt, que já estava discutindo isso desde a década de 20, mas tem uma difusão maior a partir do final da década de 50 e início da década de 60. Eu que sou arquiteto, né? Uma das disciplinas que tinha no meu curso não existe mais, infelizmente. O primeiro período era a teoria da percepção. E a gente trabalhava com o quê? Com Gestalt. Aliás, os arquitetos começaram a trabalhar com o conceito de lugar antes dos geógrafos, de passagem. Porque arquitetos fabricam lugares. E sempre deixam as pessoas infelizes, que nunca conseguem fabricar exatamente o lugar que as pessoas querem. Então isso é um problema seríssimo para a arquitetura. Mais sério do que para a geografia. E temos então Lowenthal, que foi aluno do Wright. O Lowenthal, ele em 1961 faz um texto bastante bombástico, um manifesto. Viu, Letícia? É um manifesto, propondo uma nova epistemologia para a geografia. Baseada no quê? Exatamente no que o Wright está propondo, o que está nas nossas cabeças. E o que acontece? A década de 60 inteira, alguns poucos geógrafos norte-americanos, numa geografia em que a geografia cultural clássica está em crise, discutindo bem com que conceito a gente vai trabalhar agora. Metodologicamente, como é que nós vamos abordar essa questão? Epistemologicamente, como é que nós vamos abordar essa questão? Aos pouquinhos, logo, 3 anos depois do Lowenthal escrever, esqueci o nome do texto, gente, eu sou péssimo para isso, por uma epistemologia de geografia? Geografia, geografia. Experiência e imaginação. Isso, obrigado, hein? Eu sou péssimo para essas coisas, Eu sempre tenho que levar fichinha, porque senão eu esqueço. E quem resolve isso é uma pessoa que não é exatamente desse campo, que é o Luckerman, que não está nem aí. O Luckerman era um professor de geografia econômica. Ele estudou numa universidade, ele é o exemplo típico de uma carreira acadêmica norte-americana. Ele estudou na universidade, ali ele fez concurso, foi convidado, não sei como é que é lá, e ele ficou a vida inteira lá, e ele já começou como aluno, fazendo pesquisa na área de geografia econômica, e ele deu a vida inteira deu aula de geografia econômica. Só que ele tinha um interesse muito peculiar quando se falava de geografia econômica, ele estava interessado na geografia econômica dos romanos. Eu acho que não é à toa, porque Roma e os Estados Unidos são exatamente a mesma coisa, são símiles, em termos de como pensam o mundo. E ele, em suma, ele está preocupado com Roma, e ele tem uma discussão com o Sauer sobre essa questão da localização, que é fundamental, porque quando você está falando de um império, a questão da logística, da localização é fundamental. E ele tem uma discussão, a geografia econômica versus a geografia cultural. A discussão é pessoal, eles ficam, quando eles se encontram, eles discutem um assunto, e o Sauer tem uma posição e ele tem outra. O Sauer falece em 63, e aí em 64 o Lucas me escreve um artigo, que eu também esqueci absolutamente o nome, entendeu? E ele diz para o Sauer que o Sauer está certo. Que o lugar é importantíssimo, na verdade ele é a base da geografia, e que a geografia, na verdade, é a ciência dos lugares. E ele está falando do lugar que Tuan fala, sei lá, de uma forma mais amadurecida, 10 anos depois. Então mas ele fica lá, por conta dessas coisas todas,
ele fica lá, mas não fica tão esquecido assim, porque quando os geógrafos norte-americanos, o Ralph primeiro e o Tuan depois, resolvem discutir, o Ralph tem que discutir porque ele está fazendo uma tese sobre o lugar, ele resolveu fazer uma tese sobre o lugar, né, o fenômeno do lugar, né, que era a tese dele. Né. Então ele é obrigado a levantar a bibliografia sobre o assunto, né, e o Luckerman está lá. Né, o Luckerman está lá. E o Tuan, eu tenho uma hipótese que por proximidade com o Ralph, porque nessa época estavam juntos na mesma universidade, ele acaba sendo influenciado, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser mapeada, né, e ele acaba trazendo a questão do lugar para si. Não está porque alguém terá que fazer uma... a Letícia fez um belíssimo percurso, né, sobre a bibliografia do Tuan. Então, o que precisa fazer agora é contextualizar, né, pegar essa obra, alguém tem que fazer isso, não sei quem, né? Não precisa ser aqui no Brasil, pode ser lá também, em algum lugar, mas alguém tem que fazer isso, né? Pegar essa obra e contextualizar ela, ver que coletivos estavam envolvidos, como é que essas coisas funcionavam, o contexto político, o contexto acadêmico, né, geral, né, e local de onde o sujeito estava, porque quando ele começa essa discussão começa no Canadá, não começa nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que eu entendo o porquê. Né? Eu presinto, eu tenho uma intuição de por que foi lá e não foi nos Estados Unidos. Né? E, bem, de qualquer maneira, o Luckerman é citado pelo Ralph. Eu não sei se é citado pelo Tuan, porque, como a gente sabe, o Tuan não cita muitas pessoas que ele usa. Né? Mas, de qualquer maneira, ele é a influência. Né? Dali, essa ideia do gênios Loci, né? Tá tudo lá no Luckerman. Então, ele é uma pessoa importante. E a outra influência importantíssima é uma influência que vem de fora, que é essa da percepção ambiental. Ela começa na psicologia, nessa discussão. Nesse momento em que surge a geografia humanista, nos Estados Unidos, também surge uma corrente de psicologia existencialista, né, que é paralela. Estão discutindo a mesma coisa que os jovens estão discutindo, e a base é a mesma, que é a questão da percepção ambiental. Acontece ter uma disputa, porque a percepção ambiental norte-americana é comportamentalista clássica. Ela pensa que as pessoas sofrem influência do ambiente só. Parte desse pressuposto. Mas isso tem implicações em como você percebe, como você recebe a informação, como isso é processado, se ela é imediata ou se ela é imediatizada. Em suma, uma discussão enorme que os geógrafos se envolvem, os arquitetos se envolvem muito mais também. Não é? Quer dizer, quando a gente fala nessa área, a gente está pensando em cidade, por exemplo, né? A gente tem que falar no Lynch obrigatoriamente, né? E no Amos Rapoport, que é menos conhecido, mas é melhor do que o Lynch. Então são duas pessoas importantes nessa discussão, tem vários, mas essa discussão ela passa por outros campos, muito antes da geografia. Né? Na medicina, né? Na própria psicologia, na discussão da violência, do preconceito, né? Que é uma das bases da discussão. Né? E aí vai, onde tem violência e preconceito? Normalmente comunidades que estão fora, né? Estão na cidade, mas estão fora da cidade. Né? Estão separadas. Né? E aí a questão é, essas pessoas percebem diferente? Né? O Lynch, por exemplo, ele pega 3 cidades e ele diz que as pessoas têm uma imagiabilidade da cidade, usam os mesmos marcos, né, referenciais, e aí ele cria 5 padrões estruturais para esse negócio, né, 5 ou 6, né, mas ele diz que todo mundo percebe igual. Né? Mas aí, quem ele pesquisa? Ele pesquisa a cidade formal. Aí tem um antropólogo americano que está no Líbano, o Gulick, que eu gosto muito, que ele pesquisa universitários da Universidade Americana no Líbano. E ele chega à conclusão que porque todo mundo sai pesquisando o que o Lynch faz, mas até hoje tem gente trabalhando com o Lynch porque ele é rico, né? Ele coloca questões, então continua sendo usado. Né? Às vezes de uma forma meio tosca, vamos dizer assim, né? Mas de qualquer maneira ele continua sendo usado. E o Gulick, em 63, ele chega e fala, olha, para o Líbano isso não vale. Pessoas usam outros referenciais, outros marcos, outra coisa. Né? E se a gente pegar o método Gulick e a gente aplicar na favela do Rio de Janeiro, né, eu já tive curiosidade de fazer isso em sala com meus alunos, né, não era um trabalho metódico, né? Funciona. Funciona. Porque lá você entra e o que você vê, né, os referenciais que as pessoas usam para se orientar não são os que nós usamos.
né? Eles são muito mais sutis, como na cidade árabe. O Bullock fala, tem um espaço na cidade que só as mulheres entram, né? Ou os parentes dessas mulheres. Então é um espaço de princípio feminino. Como você sabe disso? Por conta as janelas dos segundos andares das casas estarão abertas. Na área que os homens penetram, as janelas do segundo andar não ficam abertas, as mulheres têm que ficar no fundo da casa. Isso veio para a nossa casa brasileira, né? As casas brasileiras tradicionais ficam coladas na rua, né? E o quintal é enorme lá no fundo. O quintal é o domínio das mulheres. As mulheres não podiam ficar na janela, né? Mulher que ficava na janela era prostituta. Ponto. Né? Então, essa questão da percepção, né, ela começa a bombar junto com uma outra questão, que é a questão ambiental. As pessoas começam a se preocupar com o ambiente, né, e aí chegam à conclusão de que não dá para você ficar trabalhando com aquela ideia clássica. Tinha a questão ambiental era discutida pelos biólogos, né, e por outros cientistas dessa área ambiental, entre aspas também, né, mas era uma casta que discutia isso, o resto não, né? E aí quando começa a discutir todo mundo, bem, as pessoas se apropriam do ambiente de forma totalmente diferente, um joga lixo no chão, o outro não joga, eu tenho que multar quem joga lixo no chão, né? Que nem está lá no Rio, agora estão multando, você jogou a guimba, que não sei como é que chama, bituca? Uma bituca de steel, são duas coisas totalmente diferentes, a guimba e a bituca, né? Se tem nome diferente, não é a mesma coisa. Tá? Então, joga uma bituca no chão e você leva R$315 de multa. Né? Tem 2 meses que no Rio de Janeiro jogar lixo no chão leva multa. Você pode levar multa de R$3.000, dependendo do volume de lixo que você joga. Como faz bem, né? Eu não sei se faz bem, não. Acho que está fazendo mal. Entendeu? Porque não adianta você sair multando. Eu acho que é pior. Né? Em termos de percepção, porque o cara fica com raiva, a gente já tem raiva do governo, o brasileiro já tem raiva do governo, né, desde que o governo existe, né, ou seja, desde que o Brasil existe enquanto Brasil. Né, aí que ele vai jogar mesmo, escondido, né, de preferência, no lugar onde não pode. Né, no Rio, com certeza, farão isso extensivamente, né, porque ninguém gosta do governo que está lá no Rio, aliás, nós não gostamos dos governos lá nunca, né, somos sempre oposição a tudo, né, e isso é uma questão de percepção ambiental. Né. Então essa discussão, essa questão do comportamentalismo versus o organicismo, só que aí o organicismo é europeu, então ele demora a chegar nos Estados Unidos. Né? E ele chega via quem? Piaget. Né? Professora Lívia, né? Estudiosa de Piaget, né? Com certeza, né? Vai falar muito melhor do que eu sobre essa questão, mas tem essa mudança, tem essa disputa. E aí esses geólogos estão querendo discutir essa questão, né? Eles se alinham com o organicismo. Daí para a fenomenologia é um pulo. É um pulo. Porque você pega Piaget, você lê, e Piaget vai falar um monte de coisas, quer dizer, as pessoas têm personalidade própria, elas usam, né? Então elas não estão só influenciadas pelo ambiente, elas geram, elas recebem as informações e elas tomam atitudes quanto a isso. Né? Daí para a fenomenologia pontiana, o Merleau-Ponty, é um pulo. Né? Porque para eu ler Piaget nos Estados Unidos eu tinha que saber francês. Piaget demorou a ser publicado em inglês. Né? Merleau-Ponty também. Então também tinha que ler francês. E aí eu pego da obra do Piaget para a fenomenologia da percepção, Ponty, é um pulo. Então é por ali, com certeza, que se chega, né, a fenomenologia na geografia e nessa psicologia existencialista também. Então a geografia não está isolada sozinha lá. Né? Tem outras pessoas que... eu esqueci de falar. Né? A Escola de Economia de Harvard foi pioneira nessa discussão do lugar e da lugaridade, que é um termo que eu estou usando agora extensivamente, né? E da lugaridade, discutindo o quê? Eles estavam preocupados com a suburbanização dos Estados Unidos no final da década de 50 e com a dispersão do comércio. E aí eles resolvem fazer uma pesquisa gigantesca, entrevistando as pessoas, perguntando como essas pessoas que moram no subúrbio, o que elas gostariam de ter em termos de comércio. Fazem uma pesquisa enorme e publicam diversos artigos
com os resultados da pesquisa. Vocês sabem qual é o resultado da pesquisa? O shopping center. Ele foi criado na Escola de Economia de Harvard, né, a partir de uma pesquisa de percepção ambiental. O que os clientes queriam? Um lugar onde eles pudessem comprar tudo ao mesmo tempo, que não fosse nem no centro da cidade, nem no subúrbio, no meio do caminho, tivesse diversão, praça de alimentação, etc, etc. De preferência com ar-condicionado, porque eles sabem que o clima nos Estados Unidos ele varia muito, né? O inverno é frio, o verão é quente, então um ambiente totalmente controlado e que tivesse um imenso estacionamento em volta para eles poderem parar o carro deles. Né? Criaram um shopping center. E a gente nem para pensar nisso, aí fica discutindo, shopping center é lugar ou não lugar? Né? Eu já participei de uma banca, de um aluno coitado, né? Que o orientador falava, não, o shopping center não é um lugar, e ele sabia que o shopping center era um lugar. Né? Aí eu estava lá, né? Ele me chamava, olha, você vem, mas eu não ficava brigando, não, é lugar, é lugar, é lugar. É lugar desde que foi criado, porque o que acontece? Os clientes demandavam por aquilo, né? E os arquitetos construíram o que os clientes queriam. Né? Por isso que eu falei dos arquitetos lá atrás de propósito. Né? Já 5 minutos, bem, estou chegando na fenomenologia. Evidentemente que a leitura desses geógrafos, tanto do Ralph quanto do Tuan, no primeiro momento de fenomenologia, né, é uma leitura rasa. Ela é rasa, por diversos motivos. Né? Poderia ser uma alternativa, né? O Ralph, eu acho que ele compra muito mais essa ideia do que o Tuan compra, poderia ser uma alternativa. Né? Eles aplicam, mas eles aplicam também de uma forma assim, não está na preocupação central deles, com toda certeza, utilizar isso. Trazem outras pessoas para esse campo, como a Brutmer, por exemplo, que tem uma outra trajetória, não dá nem porque ela não é americana, não é? Como? Né? Ela não é americana, ela era uma freira. A tese dela era sobre Jean Devy, na geografia francesa, isso, mas ela tinha uma outra entrada, e os alunos, né? Dos quais o mais aplicado é o Simon, né? Eles trazem a fenomenologia. Né? Mas essa discussão é uma discussão que é uma discussão em princípio rasa. Depois começa o aprofundamento dessa questão e começa a se colocar muitos problemas. Né? Problemas de que conceito você vai utilizar. Né? E aí eu acho que eles optam muito, de uma forma intuitiva, até, pelo lugar. Né? Por quê? Porque quando você está falando, utilizando o método fenomenológico para fazer geografia, né, o lugar ele aparece como ele preenche todos os quesitos, vamos dizer assim, né, de constituição do ser no mundo, né, enquanto conceito para a geografia. Né? Então, não é o único, evidentemente. Tem outros que são mais complicados da gente discutir fenomenologicamente, mas esse é fácil, porque a gente fala em intencionalidade, né? Você se voltando para o mundo enquanto ser, né? O lugar está lá. Né? Você fala em intersubjetividade, né? E o lugar está lá. Né? Ontem me perguntaram, depois da defesa, né? Sobre a poltrona do Tuan. Né? Se ela é lugar ou não. É lógico que é. Né? Porque o lugar não tem escala. O problema é que a poltrona não é um problema para os geógrafos. Então os geógrafos não precisam discutir a poltrona. Né? Os arquitetos precisam discutir a poltrona. Né? Os geógrafos não precisam discutir a poltrona. Alguém vai discutir a poltrona. A poltrona é lugar? Com certeza. Com certeza. Quem aqui não tem na sua casa, né? Eu vou encerrar assim, depois a gente discute o resto todo, se tiver tempo para pergunta. Né? Quem aqui na sua casa não tem um lugar favorito e briga se outra pessoa senta nesse lugar? Principalmente se está de mau humor. Aqui é meu. Que é meu, ninguém senta na mesa, né? Não tem esse negócio de... Né? Dificilmente você tem uma casa em que as pessoas não têm seu lugar estabelecido na mesa. E quando você tem, provavelmente essa casa não é um lugar. Se você tem, qualquer um senta em qualquer lugar, essa casa não é um lugar. Porque as pessoas não se apropriaram nem da mesa. Né? Porque a mesa, hoje ela faz papel na casa do que era a lareira, né, naquela discussão também antiga, de centro da casa. Né? Nem que seja a mesinha de centro na frente da televisão. Né? Onde também todo mundo tem lugar para sentar. Né?
Um minuto? O Paul Virilio, que é um filósofo, né? Já passei? Não. Não, eu quero saber se eu já passei. Tem 2 minutos. Ah, tem 2 minutos, então vou usar os meus 2 minutos. O Paul Virilio, que eu não sei se vocês conhecem, né? É um filósofo, na verdade, é arquiteto. Né? O Paul Virilio, ele fala que, falando sobre a janela, ele diz que as janelas das casas hoje foram substituídas pela televisão. Né? A coisa é mais séria do que isso. Né? Os arquitetos têm essa tendência, né? Quer dizer, eu quando trabalho com arquitetura, eu pergunto para os meus alunos o que é paisagem. Né? Eles falam, a paisagem é que está lá fora da janela. Né? E basta para mim, porque é isso mesmo. É isso mesmo, a paisagem está fora da janela. Se eu for um paisagista, aí eu vou lidar com o problema lá. Se eu não for, isso não é da minha alçada. Né? Eu estou fazendo lá projeto de prédio de apartamento, vou passar minha vida inteira trabalhando para os empresários. O que está fora da janela para mim é mercadoria. Eu tenho que me preocupar, né, e enquadrar aquilo para valorizar o imóvel que eu estou vendendo. Né? Mas eu acho que a coisa é mais séria do que isso. Porque na verdade a televisão hoje ela é a lareira, né? Ou seja, é um lugar que você substitui os santos lá, não é? Que ficam na lareira, os santos da casa, pela televisão. Né? Pela televisão. Então, tudo gira lá em torno da televisão e a televisão gera uma lugaridade. Né? Tem lá a mesa de centro, você senta lá para você lanchar na frente da televisão. Né? E aquilo ali se torna um lugar. Por mais que as pessoas que não gostem de pensar assim, né, acham que não, então isso não é lugar, está tudo disperso e não sei o que, não está não. Né? As pessoas continuam criando seus laços com as coisas porque senão elas não vivem. Né? A gente só é no mundo se a gente se relaciona com as coisas, a gente escolhe com o que a gente quer se relacionar. Né? A gente escolhe com o que a gente quer relacionar. Né? A gente olha para o nosso entorno e tem coisas que a gente absolutamente ignora. Né? Aí eu vou encerrar com um exemplo, né, porque nem sempre você ter permanência no lugar, né, que o Tuan interpreta como aquela pausa no movimento, de uma forma errada, eu sempre falo isso, eu faço questão de falar. Né, eu acho que isso é uma coisa errada. Né, a gente está sempre se movimentando, mesmo que a gente esteja parado, estou aqui parado, mas estou me movimentando. Né, eu dirijo a um, eu dirijo a outro, as pessoas têm distâncias diferentes. Né, a visão também é tátil, né? Então, em suma. Né? E eu tive um aluno, eu dava aula de paisagismo, e a gente fazia eu já contei, tem gente que já sabe dessa história, mas eu gosto de contar essa história. Eu tive um aluno que a gente falava para os sujeitos levantarem em torno da quadra, e ele tinha 22 anos de idade, e ele levantou em torno da quadra dele. E ele chegou e falou, professor, eu gostei muito de fazer esse trabalho. Isso é uma coisa que o aluno costuma falar para o professor. Né? Gostei muito de fazer esse trabalho porque eu moro nessa minha casa desde que eu... Eu moro na casa desde que eu nasci. E sempre teve uma coisa na minha casa que me incomodava. Não era dentro de casa. Eu não sabia o que era. Esse negócio me incomodou, sempre me incomodou. Desde que eu sou pequenininho, esse negócio me incomoda. E eu fiz esse trabalho e eu descobri o que era. Quer dizer, ele exorcizou, né, o demônio. Né? O demônio era um poste na frente do portão. Na frente do portão tinha um poste. Então a calçada, que já não era muito larga, é um bairro antigo lá de Niterói, então as calçadas têm 1 metro de largura. Né? E aí tinha um poste. Então a calçada se estreita para pouco mais do que 50 centímetros. Ficava bem na frente do portão da casa dele. Né? Só que ele nunca tinha visto o poste. Ele só viu o poste quando ele fez o levantamento. Né? E aí ele descobriu, né, qual era o problema da casa dele. Né? Então, gente, o lugar é importante. Né? E a fenomenologia ajuda a gente, né, muito, né, a deslindar esse processo de constituição, né, do lugar. Tá bom? Eu vou falar um pouco sobre o conceito, como ele entende o lugar, até porque o Beto já falou muito. Eu vou falar um pouquinho. E daí eu vou falar mesmo dos lugares, porque ele se apropriou como lugar, ou daquilo que ele identifica como os lugares dele. Bom, o lugar do Tuan, sobretudo, é um repositório de significados, ou de sentidos, né? E que como que esses sentidos são
adquiridos, ou como que a gente cria esse repositório. Ele tem pelo menos 5 coisas que precisam acontecer para que a gente consiga, então, constituir lugar. Aqui não tem uma escala de valor, eu vou falar primeiro a segunda para organizar alguma coisa, tá? Mas tudo tem que acontecer ao mesmo tempo. Primeiro, para ele, precisa ter uma base material. Então, precisa existir objetivamente na realidade. Muito embora, em alguns momentos, ele próprio se refira a lugares que não tem, que são de apropriação abstrata, já por cima, ou seja, lugares em que ele não consegue, embora possa até existir uma base material, mas que ele não consegue circunscrever objetivamente essa base material. Então, a apropriação abstrata no sentido de, por exemplo, o país é um lugar, o país eu não consigo ver a base material dele de uma vez, eu não consigo me apropriar da base material de uma vez, eu não me relaciono com ele todo de uma vez, mas eu abstratamente consigo me apropriar e criar e repor significado no país. Então, poderia ser um lugar. E também de apropriação direta, e como o Beto falou, da minha poltrona, do lugar que eu tenho na minha casa, da minha própria casa, enfim, da escola, dos lugares que eu objetivamente me relaciono. É preciso que eu tenha intencionalidade. Então é preciso que o sujeito, o ser no mundo, haja, queira efetivamente, se coloque no mundo para se apropriar do sentido. Para o Tuan é preciso de uma pausa no tempo, que ele chama de pausa no movimento. Para ele, movimento e tempo tem uma... é quase sinônimo, na verdade. Que o Better colocou para a gente que não necessariamente precisa, mas o Tuan é insistente, digamos assim, na necessidade da pausa no tempo. Eu preciso, ele acha que dificilmente eu consigo me relacionar com um lugar se eu só passo por ele, se eu estou fazendo uma viagem, se eu não frequento ele constantemente e paro para aprender efetivamente via intencionalidade e, sobretudo, com os sentidos. Então, ele diz, por exemplo, que se eu faço uma viagem, ainda que eu frequentemente, eu vá uma vez por ano numa determinada cidade, eu vá à praia, etc. Eu consigo pensar sobre a praia e pôr um pouquinho de sentido nela, mas eu não consigo pensar nela com o meu nariz, eu não consigo pensar nela com o paladar, eu não consigo pensar nela com todos os meus sentidos juntos. Então, ele acha que é necessário que a gente faça essa pausa. E precisa acontecer intersubjetivamente, né? A gente não produz as coisas, aliás, a gente não está no mundo sozinho nunca, a gente está com as coisas, com as pessoas. Bom, então qual que é o papel dos sentidos, que é muito importante para ele? Eu coloquei essa ideia de engrenagem, porque são eles que dão um sentido à nossa experiência. E é a partir daí que a gente consegue formar o lugar. É importante salientar que todos eles acontecem também ao mesmo tempo, e para o Tuan talvez a coisa mais importante que aconteça seja a sinestesia. Ou seja, a sinestesia é a fusão de 2 ou mais sentidos. À medida que eu vejo uma paisagem, por exemplo, ainda que eu não a toque, é como se eu sentisse a textura dela. Aliás, existem estudos, né, estudos sobre pintura de paisagem, que diz que o mais importante da pintura da paisagem talvez seja a sensação tátil que ela reflete para a gente, até do que é a própria sensação visual, embora eu não vá lá tocar aquela paisagem, né? Alguns desses sentidos têm a propriedade de nos aproximar das coisas, então, sobretudo o tato e o paladar, o olfato também, só se dão se eu estou junto do objeto percebido, digamos assim. E a visão, por exemplo, me distancia, ela me permite abrir um horizonte muito maior para as coisas. A audição, por sua vez, ela é capaz das duas coisas. Ela pode estar longe de mim e eu ouvir, e a partir daí eu fico dentro daquilo que eu estou ouvindo.
Então, da importância, por exemplo, quando eu penso no lugar, e a gente pensa muito no lugar, na casa da avó, por exemplo, quando eu penso na casa da avó, eu penso no barulho que os primos faziam, a gente pensa no cheiro da comida no fogão, a gente pensa no gosto, né, dos quitutes da avó. Então, isso tudo junto é que nos permite nos apropriar e criar efetivamente o lugar. Então, agora eu vou falar dos lugares do Tuan, efetivamente. É importante a gente contextualizar um pouco o sujeito, né? O Tuan é um geógrafo, ele é nascido na China, em 1930, e filho de pais diplomatas. O pai diplomata, a mãe não, a mãe era dona de casa. Ele tem 2 irmãos, ele é o irmão do meio. Não, ele tem 2 irmãos homens mais velhos e uma menina mais nova. E criado numa família tradicional chinesa, entretanto, a infância dele foi passada num momento de guerra da China com o Japão. Então, embora fosse de uma família de posses relativamente, ele teve que viver com poucos recursos, às vezes faltava até comida. A própria escola que ele estudou foi uma escola improvisada pelo pai, com os amigos que tinham estudado fora da China, né, que tinham estudado na Europa, etc. E ali ele ficou até os 10 anos, quando o pai finalmente conseguiu se transferir, ele conseguiu uma posição para sair de lá, que era o objetivo dele. Ele, inclusive, rebaixou de cargo para isso, para sair da China em guerra. Então, a China é muito forte para ele, enquanto, eu vou falar disso depois, enquanto lugar de infância, mas ele sai de lá com 10 anos e foi primeiro para a Austrália, onde ele encontrou, onde o pai colocou numa escola católica. Ele não tinha noção do que era o cristianismo, ele não tinha noção do que era inglês, etc. Mas ele ficou lá por um tempo, passou rapidamente pelas Filipinas, passou um ano com os pais lá, e aí se transferiram para a Inglaterra, já adolescente, 15, 16 anos. Ele entrou então na Universidade de Oxford, fez geografia, trabalhou com geografia física, né, com geomorfologia, pedologia, e de lá decidiu passar um ano aí pela primeira vez sem os pais, morando em Paris. Voltou para a Inglaterra ainda com os pais e aí finalmente se transferiu na década de 40 para os Estados Unidos, onde ele foi estudar na Universidade de Berkeley. Ele se considera digamos, desajustado. Ele é um sujeito com dificuldades de relações interpessoais. Ele se considera sempre à margem, tanto da família, porque era o terceiro filho homem, porque, claro, na sociedade chinesa patriarcal, o filho mais velho tinha muito mais importância. O pai não era afetuoso o suficiente. Isso tudo que eu estou dizendo é ele que disse, obviamente, tá? Não era afetuoso o suficiente com ele, então ele sempre se sentiu com necessidade de carinho sem conseguir alcançar aquilo. E assim ele vai descrevendo os diversos traumas que ele tem, digamos assim. E é muito forte para ele a conexão com o deserto. Então, quando ele chega nos Estados Unidos, ele chegou em Nova York e atravessou os Estados Unidos de trem. E de trem ele passou pelo deserto para chegar em Berkeley. E imediatamente ele já se conectou com aquela paisagem, a princípio, porque ele vê no deserto, primeiro, um horizonte quase infinito, e ele vê vida no deserto. Uma vida dura, uma vida resistente, com a qual ele se identifica. Então, chegando à Universidade de Berkeley, ele resolveu estudar o deserto. Ele estudou os pedimentos no deserto do Novo México, do sul do Arizona. Esse aqui é o deserto do Novo México. E ele ficava frequentemente em cima daqueles platôs que vocês estão vendo lá. Ele dormia assim, ele escolhia esse tipo de lugar para dormir, para poder passar os campos dele no deserto. Então ele considera o deserto um lugar espelho dele próprio. Se é que todo mundo consegue fazer um espelho dele próprio em algum lugar, é esse o do Tuan. Ele acha que o deserto define ele.
Conhecendo bem o deserto, você conhece o todo. E é curioso porque sempre que ele pode, sempre que ele podia, ele fazia questão de viajar passando pelo deserto, evitando inclusive de pegar avião para poder ir de trem, passar pelo deserto, e podendo também, ele fazia questão de acampar no deserto. Ele trabalhou um tempo na Universidade do Novo México, que era muito dentro dessa área, e aí ele chegava a hoje eu quero dormir no deserto. Ele pegava a barraquinha dele e ia para lá dormir, largava a casa dele e ia para lá dormir. Bom, aí o Tuan passou, ele tem uma carreira muito mais errática do que essa que o Werther comentou. Quem foi que estudou sempre na mesma universidade? Luckman, né? Ele passou por 5, 6 universidades diferentes. Então ele trabalhou na Universidade do Arizona, no Novo México, todas rapidamente, foi para Toronto rapidamente, passou 2 anos em Toronto, e aí ele foi para a Universidade de Minneapolis, onde ele passou 15 anos, e a Universidade de Madison, onde ele passou 15 anos e ainda está. Né? Ele se aposentou em 98, mas ele ainda está. Essas 2 cidades, e eu coloquei elas juntas, embora o Tuan diga que esses lugares não são paralelo dele, como é o deserto, mas ele nutre um amor profundo por essas cidades. Então, elas são cidades cosmopolitas, são cidades com as quais ele se identifica bastante, que ele criou relações muito fortes, que ele cita muitas essas relações, só que ele mora num apartamento, ele sempre mora em apartamentos altos, ele mora no apartamento do 10º andar. E do 10º andar ele trava a janela, ele tem uma janela corta-ruído, e aí ele diz que então ele olha a cidade com um distanciamento absoluto, porque ele não escuta a cidade, é como se fosse a tal da paisagem na janela, lá de longe, vendo aquilo passar como se fosse um filme, né? Então é uma relação, na verdade o lugar dele é a casa, o apartamento em que ele mora nessas cidades, porque a cidade ele está sempre se escondendo dela, sempre evitando ela, olhando ao longe. As interações dele com a cidade normalmente se limitam à universidade e seus entornos, e ele mesmo diz que é problemática. Por quê? É um sujeito cosmopolita, ele vê na cidade, é um sujeito cosmopolita principalmente nos últimos 20 anos. Então ele vê na cidade a possibilidade da liberdade, a possibilidade do crescimento pessoal, da variedade absoluta de coisas para fazer, mas acho que quase todo mundo aqui mora em grande cidade, a gente sabe que tem uma variedade enorme de coisas para fazer, mas não quer dizer que a gente consiga fazer essa variedade enorme de coisas. Né? Então, os fatos dessa pluralidade da cidade, dessa coisa existir, já é suficiente para que ele se sinta no lugar, para que ele se aproprie daquele lugar, sem que ele use essas coisas. Ele reconhece que ele não usa. E ele diz que sempre que ele tem que viajar, que ele sai dessa casa, desse apartamento, ele mora nessa cidade, ele sente quase que como ele estivesse assassinando o lugar. Ele acha que se ele sai, o lugar morre sem ele. E ele diz que é sempre uma frustração quando ele chega em casa, abre a porta e o lugar está lá do jeitinho que ele deixou. Que ele sempre acha assim, se eu acabar, tudo acaba. Né? Quem já teve experiência de sair do emprego e gostava muito, como eu já tive, a gente tem essa sensação, eu vou sair daqui e vai acabar tudo, esse povo, nada vai existir mais, como é que esse povo vai ficar, tudo vai dar errado. E aí depois ele descobre que tem vida sem você, né? Que é o caso dele. Então ele diz que a única coisa que faz ele ver que o lugar, quer dizer, a casa dele morreu um pouco, é porque sempre tem uma camadinha de pó que deixa ele satisfeito quando ele volta. Ou seja, ele acha que o pó um dia vai matar o lugar se ele não voltar. Né? Então, é um sujeito que quer ter para onde voltar aqui, né? Que se expressa dessa maneira. Bom, e a China é um lugar para ele, e esse é um dos lugares, para mim, que eu acho mais interessante com relação a ele,
porque ele saiu da China com 10 anos e ele não voltou à China até uns 75 anos. Ele não voltou à China. Ele nunca foi para a China de novo. Ele saiu criancinha, nunca voltou, mas os livros e os artigos dele são constantemente permeados pela China. Ele descreve a paisagem chinesa, ele descreve costumes, ele faz uma conversa que é difícil a gente acreditar que ele nunca voltou à China, mas é o que aconteceu. Então a China é um desses lugares para ele que ele fez uma apropriação abstrata, que está no campo da imaginação. No entanto, quando ele voltou nessa viagem, ele foi para uma conferência de arquitetos, convidaram ele para ir nessa conferência, ele foi, ele resolveu que já estava na hora, né, dele voltar, dele ver a China. E a frustração da imaginação da cidade que ele tinha vivido foi grande, porque ela tinha mudado muito, mas ele diz que imediatamente ele se identificou. É como se ele não tivesse saído do país, ou o país continuasse sendo dele. Né? Se identificou com as pessoas. Ele tem um problema com ele sempre teve, também é declarado isso, ele tem um problema com a aparência dele. E ele diz que isso faz com que nos Estados Unidos, por exemplo, embora seja cidadão americano e já esteja lá há 60 anos, ele nunca vai ser um americano de verdade, porque as pessoas olham para ele e sabem que ele não é americano, está na cara, não está no sotaque, não adianta, está na cara que ele não é. E, por outro lado, ele disse que chegando na China, estava na cara que ele era chinês, as pessoas acharam falando chinês com ele, ele fala chinês, mas não muito bem, e aí ele ficava assim, mas eu também não sou exatamente daqui. Então, ao mesmo tempo que ele consegue se apropriar, muito mais até na imaginação do que de fato, ele se sente um pouco sem lugar, tanto em um quanto em outro país. Ao mesmo tempo, ele sente que os dois são dele. Aí aqui, o que eu coloquei pra gente são os jardins chineses, que para ele discute diversas vezes os jardins, e para ele é expressão não só da paisagem, mas como da organização chinesa, da maneira de ver o mundo, da maneira, influência budista, influência confucionista. Então ele acha que os jardins expressam a China, efetivamente. Né? Ele compara muito com os jardins europeus. Então ele diz que os jardins europeus, por exemplo, têm uma perspectiva de serem organizados, com escultura, com passagem, de modo que o arquiteto que planeja, ou o paisagista que planeja, ele já sabe para onde que ele quer que a gente olhe à medida que a gente passa, quais paisagens ele quer criar. E ele acha que o jardim chinês não faz isso. O jardim chinês não te obriga, ele é livre, digamos assim, bagunçado. Algumas poucas plantas são manipuladas, mas a maior parte delas são para crescer livremente. Então ele acha que isso cria uma conexão maior com a natureza. E ali os campos de arrozais, que ele também cita muito, e que são feitos até em vertentes na China, né? Elas não são só na planície. E isso cria uma imaginação, isso cria um amor nele muito grande por esses campos, esses arrozais, essa maneira de ser do camponês chinês. Aí, eu resolvi colocar aqui também o que eu chamei de eternos espaços, pelo seguinte: o espaço para o Tuan ele está sempre em relação ao lugar, ele é oposição e complemento. Então, o meu lugar normalmente tem limites mais ou menos definidos, a gente consegue mais ou menos dizer até onde é meu lugar, digamos assim, e é como se a partir daí eu tivesse espaços, ou seja, eu consigo pensar sobre eles, até viver neles em passagens e etc., mas eu não me aproprio como lugar, eu não consigo sentir nem experienciar como um lugar. Então, eu acho que fica muito forte o papel tanto da intencionalidade, ou seja, desse me colocar no mundo, quanto da intensidade na criação do lugar. Então, a pausa no tempo, que ele disse lá que ajuda a gente a criar o lugar, essa pausa no tempo precisa não só
um tempo do relógio, como preciso da qualidade da apropriação. Eu preciso viver intensamente aquele lugar, o que não acontece com os espaços. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele viveu em Toronto durante 2 anos, já na vida profissional, né, no Canadá, e passou 1 ano e meio nas Filipinas, entre a Austrália e a Inglaterra. No entanto, esse país, essa cidade, são para ele espaços. Ele absolutamente não conseguiu criar laços, não se interessa por criar laços com nenhum deles. E ele diz isso em algumas passagens, mas também bem poucas, porque é tão desinteressante para ele que ele sequer se expressa efetivamente sobre eles. Não é que ele tem raiva, não é que ele detestou, não é nada disso. Ele simplesmente não criou, não se apropriou, não foi intencionalmente viver aquela experiência. Então, embora ele possa ter passado 2 anos lá em Toronto, para ele é aquela cidade lá. Ele diz, inclusive, numa pequena passagem que ele fala sobre Toronto, ele diz que ele nunca aprendeu a se locomover em Toronto. Ele não... E é uma cidade, não é de difícil locomoção, é uma cidade relativamente planejada. Ele diz que ele nunca aprendeu a se locomover, ele não sabe ir de um lugar para outro, ele aprendeu a casa dele, a sala dele e o café, onde ele recebe os alunos, ele recebe os orientandos sempre no café, e o supermercado. Mas nem a casa que ele morou lá, ele gostou, se apropriou suficientemente dela. Ele inclusive diz, eu não passava muitas horas lá. E o que foi fundamental para que ele se apropriasse das 2 casas lá em Minneapolis e Minnesota? Ele diz que foi quando ele encontrou Beethoven. Então ele também conecta a casa dele e a cidade. Eu até tinha trazido aqui, mas eu não trouxe a caixinha, só não vai dar para ver para vocês. Tem uma sonata específica que ele acha que representa a cidade para ele. Então é quando ele entra em casa, ele diz que praticamente todos os dias que ele entra em casa no fim da tarde, ele coloca uma dessas sonatas que representam a cidade para ele. Ou não é que representam, é que são o som da cidade para ele é o som da sonata. E ali ele sente que ele entrou naquela cidade. O som faz com que ele adentre mesmo naquela cidade. Então, aqui eu já estou terminando, tá, pessoal? O Tuan, nos últimos 15 anos, ele tem criado um debate, uma discussão de conflito com o conceito de lugar. Lugar para ele começou a se associar cada vez mais, principalmente, eu digo nos últimos 15, 20 anos, porque nós estamos falando principalmente do mundo pós-moderno, globalizado, né, cosmopolita. Então ele acha que cada vez mais lugar está associado a comunidades com forte enraizamento e que isso significa isolamento do resto do mundo, isso significa restrição da liberdade individual, isso significa que a gente não alcança as nossas potencialidades para que a gente se enquadre naquilo que a comunidade espera da gente. E que então o lugar, nessas últimas discussões, o Tuan considera que ele é inevitável, a gente vai produzir lugares, mas a gente tem que tentar se afastar cada vez mais do lugar no sentido de se abrir para o mundo. E se abrir para o mundo, como se abre para o mundo? Sobretudo no que ele chama de cosmopolitismo, uma visão cosmopolita, na grande cidade, né, nas grandes metrópoles, onde a falta de relação interpessoal compensa com o que ele chama de solidariedade impessoal, na verdade. O que ele diz? Ele dá um exemplo do seguinte: ele estava uma vez em Londres, ele não é um cidadão inglês, né, ele não paga impostos em Londres, ele estava por lá para fazer uma conferência, alguma coisa, e no metrô, quando ele estava com a malinha dele, ele caiu, bateu a cabeça e abriu a cabeça aqui atrás. Ele disse que imediatamente alguém parou, chamou uma ambulância, a ambulância pegou, levou ele, 3 médicos assistiram ele, fizeram a sutura, ficaram com ele lá em observação, deram comida para ele,
né, cuidaram. Então ele diz que esse cuidado impessoal que você tem na cidade é uma espécie de substituto dessas relações pessoais que você perde à medida que você se livra da comunidade. Ou seja, você tem a garantia no mundo cosmopolita, você tem essa solidariedade impessoal. Aí uma reflexão que eu trago para mim e para quem quiser é pensar o seguinte: o cosmopolita então tem poucos ou nenhum lugar, ou eventualmente no máximo a casa dele, porque a ideia é se desprender do lugar, a ideia é não ter raízes, né? Então será que ele tem pouco ou nenhum lugar, ou será que ele é capaz de transformar todo mundo num lugar? Será que o intuito dele era transformar o mundo todo num lugar? Embora a gente vai discutir por muito tempo que há extrema dificuldade em fazer isso, né? Então, era isso que eu tinha para falar.